sou acadêmica de graduação em enfermagem na Unirio. Sou voluntária de iniciação científica sob orientação do professor Davi Alves, do DMQ Unirio, no projeto de análise dos padrões de mortalidade no Brasil. O título do resumo apresentado foi Análise dos anos potenciais de vida perdidos no Brasil, de 1980 a 2016. A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise dos padrões de mortalidade no Brasil. O perfil demográfico da população brasileira mudou bastante nos últimos anos, levando a um aumento na expectativa de vida, redução da mortalidade por causas infecciosas que impactam bastante na mortalidade infantil, com um aumento populacional. Essas modificações foram geradas por efeito das ações de saúde pública, levando a uma mudança de perfil demográfico, que incorporou em um processo intrínseco a alteração no perfil demográfico, onde o novo cenário é de uma população em processo de envelhecimento, com maior período de sobrevida, mas que convivem com maiores anos com doenças e problemas crônicos de saúde. E ainda nesse processo de transição epidemiológica, saímos de um cenário de elevada mortalidade por doenças infecciosas parasitárias para o de maior mortalidade por doenças crônico-degenerativas. Sendo esse processo de transição epidemiológica também bastante desigual no país. Foi iniciado há mais tempo e permanecendo assim mais avançado no Sul e Sudeste, e mais recentemente aparecendo e sendo até mesmo um processo mais acelerado no Norte e no Nordeste. Dentro desse cenário, os óbitos que ocorrem em idades mais jovens tendem a gerar maiores impactos na dinâmica social e populacional. Ainda se pode dizer que a mortalidade precoce impacta a sociedade com a perda de potencial econômico e intelectual. Dessa forma, falaremos sobre o APVP, que é um indicador de mortalidade que qualifica o impacto dos óbitos precoces, atribuindo a esses maior peso, visto que esses óbitos ocorrem em faixas etárias mais jovens, bem como é um indicador que reflete nas perdas sociais, ajudando também na compreensão e identificação de vulnerabilidades, auxiliando no processo de planejamento de políticas de saúde, na perspectiva de prevenir mortes em populações mais jovens, observando as particularidades locais e de forma a definir prioridades. Ainda nesse contexto, a compreensão das desigualdades regionais na mortalidade precoce, representada pelo APVP, pode ajudar na compreensão dos diferentes determinantes de mortalidade por diferentes grupos de causa na população, contribuindo no desenvolvimento de políticas públicas específicas e equitativas para a sociedade. Sendo assim, o objetivo foi analisar a distribuição dos APVP no Brasil e nas unidades da Federação, e no período de 1980 a 2016. Foi feito assim um estudo ecológico descritivo e exploratório, onde foram utilizados os dados das informações do DataSUS referentes ao Sistema de Informação de Mortalidade, SIM, e dados demográficos do IBGE, sendo utilizados microdados a partir das informações de declaração de óbitos individuais disponíveis e calculado o APVP de cada óbito ocorrido no país com base na metodologia proposta por Romida e McWhinney, utilizando como limite de idade para o óbito precoce a expectativa de vida no país por ano e para cada sexo, que foram retirados das tábuas de mortalidade do IBGE. Nos anos censitários, se considerou a expectativa de vida ao nascer, disponíveis nas tábuas abreviadas de mortalidade, e para cada período entre os censos, a expectativa de vida foi estimada por meio da regressão linear. Os dados dos óbitos ocorridos em idade superior à expectativa de vida foram removidos da análise, porque geraram um PVP igual a zero. A partir dessas considerações, os dados foram agregados somando-se o APVP de cada óbito, segundo o sexo, grupo de causa, sendo assim gerado o APVP bruto. E a taxa de APVP padronizada, que foi calculada por unidade da federação, tendo como referência a população do ano de 2016, no Brasil, considerando todos os óbitos ocorridos no país em idade inferior à expectativa de vida, independente de causa e sua evolução nas unidades da federação. Para a análise da evolução do PVP, segundo o grupo de causa e sexo no país, foram consideradas as doenças conforme o CID 9 e 10, sendo essas as doenças infecciosas parasitárias, as neoplasias, doenças endócrinas, doenças do aparelho circulatório, do aparelho respiratório, digestivo e as causas externas. As variáveis analisadas foram o APVP bruto, a taxa padronizada de APVP, por sexo, unidade da federação e ano. Foram utilizados gráficos de áreas para identificar as principais causas de óbitos precoce no país, em cada sexo, e seus comportamentos
no período analisado. As análises foram feitas a partir das medidas resumos, gráficos diários e o heatmap, tendo sido usado o software de análise estatística R para elaborar essas análises gráficas, bem como para toda a montagem do banco de dados. Na análise dos resultados, se verificou que entre 1980 e 2016, o APVP total no país aumentou pouco, em torno de apenas 0,2%, mas o comportamento foi bastante interessante e distinto entre os sexos, reduzindo de 10,8% entre mulheres e aumentando em 8,4% entre homens nesse período. A expectativa de vida feminina costuma ser superior à masculina por uma série de critérios, dentre os quais as mulheres procuram mais o serviço de saúde, tendendo a diagnósticos mais precoces e melhores resultados para o tratamento. Neste contexto de maior longevidade feminina, considerando a metodologia de cálculo em casos de óbitos de mulheres em idades mais jovens, o APVP tende a ser superestimado. Contudo, se observou que o indicador foi sistematicamente mais elevado entre homens, o que pode estar relacionado com as diferenças nas principais causas de anos potenciais de vida perdida em cada sexo. Em relação à distribuição, temos a evolução proporcional do APVP bruto, segundo o grupo de causa no sexo feminino e masculino. Nesse gráfico de área, se observa a redução de APVP nas doenças infecciosas em ambos os sexos, podendo essa modificação no padrão de mortalidade ser relacionada às melhorias no saneamento básico e a uma série de políticas de proteção social e de saúde pública, desenvolvidas após a expansão do Sistema Único de Saúde. Se verifica ainda que o APVP por doenças do aparelho circulatório foram mais expressivos entre mulheres, aumentando ligeiramente em ambos os sexos. O APVP por neoplasia também aumentou em ambos os sexos, sendo mais relevante no sexo feminino, e que aumentou em cerca de 25% do total de APVP entre 1980 e 2016, alcançando e dividindo espaço de praticamente a mesma importância com as doenças circulatórias. Ainda, segundo dados colhidos no INCA, o total de óbitos por câncer aumentou em mais de 300% nesse mesmo período. As neoplasias passaram a afetar mais o APVP da população em idade mais avançada, mas ainda em idade produtiva. No sexo masculino, as causas externas foram as principais causas do APVP, apresentando constante crescimento no período e sendo responsável por aproximadamente metade do APVP neste grupo populacional em 2016. Essas causas externas afetam faixas etárias mais baixas na população e, assim, acabam por ter maior impacto no aumento do APVP bruto. Resultados similares foram observados na bibliografia de Reichenheim e Werneck ao analisar o APVP no Rio de Janeiro em 1994. Para avaliar o impacto desse APVP na população, é necessário ver as taxas. E o RIFMET a seguir representa a distribuição da taxa de APVP padronizada nas unidades da federação entre 1980 e 2016, onde o eixo horizontal representa os anos e o eixo vertical as unidades da federação, segundo região. A variação da taxa é expressa pelas cores, onde os tons azuis representam valores mais baixos e os tons avermelhados valores mais altos, passando pelo amarelo para valores próximos à mediana. A linha vertical, destacada em preto entre os anos de 1995 e 1996, indica a mudança do CID-9 para o 10. E a cor cinza no Tocantins, no início do período, representa a ausência de informações devido à sua criação apenas no final de 1988. No início do período, existia uma grande diferença na taxa de APVP padronizada entre as UFs. As transições demográficas e epidemiológicas resultam diferentes padrões de saúde, onde as regiões e estados, de forma bastante heterogênea, como se percebe durante o período inicial na região Nordeste, que tinha estados com coloração azulada no Maranhão, Piauí e Ceará, com baixa taxa de APVP padronizada, e outros com taxa avermelhada. Os estados da região Centro-Oeste, Sul, Sudeste apresentam valores medianos na coloração verde e amarela, à exceção do Rio de Janeiro, que apresentava valores mais altos de cor alaranjada nos períodos iniciais. Na região norte, mostra valores elevados em Rondônia e Roraima, até o início dos anos 90 e, posteriormente, seguindo para valores mais brandos.
Ainda, a evolução da taxa de APVP padronizada no Brasil indica uma tendência a menores diferenças regionais, mas mesmo assim, não se descarta a existência de diferentes padrões de saúde entre as regiões e estados, já que as diversidades que assombram a população são bastante diversificadas de acordo com as especificidades de cada local. Além disso, se observam diferenças regionais na evolução da taxa de APVP, em distribuição, segundo grupos de causa, como as maiores taxas de APVP por neoplasias, doenças do aparelho circulatório no sul e sudeste, e a tendência de crescimento delas no norte e no nordeste. Conforme se vê nesse heatmap, da evolução de taxa padronizada de APVP em doenças do aparelho circulatório no sexo feminino, destacando justamente essa última fala, apresentam tendências regionais distintas, onde se vê que mesmo estando em cores mais baixas em regiões durante os períodos iniciais, o norte e o nordeste passam a apresentar rápido crescimento em períodos mais recentes, chegando a valores altos em Tocantins e Pernambuco, sendo que até ultrapassam sul e sudeste no estado de Alagoas, com coloração mais avermelhada, enquanto sul e sudeste apresentam uma tendência de queda na taxa de APVP. Quanto à evolução nas neoplasias, também vemos que o que foi abordado anteriormente no gráfico de áreas, onde houve o ganho da importância bastante marcante destas nos anos potenciais de vida perdidos do sexo feminino, vemos que no final da década de 90 até 2016 houve um crescimento bastante grande na taxa de neoplasias no sexo feminino em todas as regiões. Aqui vemos a distribuição das causas externas da população masculina, onde percebemos valores altos no norte, mais elevados no nordeste, se destacando Alagoas, Sergipe e Ceará, e no sudeste, no Espírito Santo e Rio de Janeiro, bem como também no Goiás e Mato Grosso no centro-oeste. Dessa forma, a análise da distribuição da PVP no Brasil em unidades da federação de 1980 a 2016 evidencia diferenças na mortalidade precoce entre homens e mulheres, permitindo ainda observar uma diminuição nas diferenças regionais ao longo dos anos, a depender da causa. Vimos a queda do APVP por causas infecciosas e o crescimento da importância das doenças crônicas, como as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias. Ainda, a elevada participação das causas externas no APVP do sexo masculino e seu aumento constante no período merecem atenção, pois afetam bastante os APVPs da população, evidenciando uma transição no perfil da mortalidade precoce. Nesse contexto, é necessário visar ações equitativas para lidar com as diferenças regionais, no que tange suas características políticas, demográficas, socioeconômicas e territoriais, bem como as diferenças da saúde da população. Assim, se vê a necessidade de medidas que promovam a redução da violência e a recuperação das vítimas de violência e acidentes em todo o território brasileiro. E também reorganizar e ampliar os níveis de cuidado para atender às necessidades de prevenção de agravos no controle das neoplasias e doenças circulatórias. Essas são as referências que serviram de base para o estudo. Agradeço pela oportunidade de passar essas informações e os dados alcançados durante a pesquisa.